Esse é o anime mais triste de todos os tempos. Túmulo dos Vagalumes. Com certeza você já viu algum filme de guerra, né? E o que acontece nesses filmes? Geralmente a gente tem um herói ali, né? Onde toda a trama vai se desenrolar na perspectiva dele, às vezes um exército vencedor. Mas esse filme nos traz uma perspectiva totalmente diferente, porque nele acompanhamos da perspectiva ali direta dos civis, ou seja, aqueles que muitas vezes não podem fazer nada quanto à guerra, né, que está acontecendo e sofrem diretamente as consequências disso. E, além do mais, assim como no filme Jojo Rabbit, que mostra, né, fica mais uma indicação aí pra vocês, o filme Jojo Rabbit que mostra a Segunda Guerra Mundial também, só que da perspectiva de uma criança nazista, o Túmulo dos Vagalumes nos mostra a guerra da perspectiva, da visão de duas crianças japonesas que estão imersas nos bombardeios americanos. E se você é sensível a temas pesados, cuidado! Pode ser que esse filme não seja para você. Mas se agora você está querendo, puxa, eu queria ver um filme assim para chorar, eu digo a você, isso aí seria uma excelente pedida. Então, encosta a cabecinha aqui, ó, no meu ombro e chora. Se prepare. A propósito, claro, né? Assim, me esquecendo. Meu nome é Guilherme. Eu sou o Rafael e esse aqui é o Casa Anime RG. Túmulo dos Vagalumes é um filme que foi lançado no ano de 1989, produzido pelo estúdio Ghibli e dirigido pelo animador Isao Takahata, que também trabalhou na obra O Conto da Princesa Kaguya. Com 100% de aprovação no Rotten, que é um dos sites de avaliação de filmes e séries, o filme é considerado uma das obras principais da animação mundial. São dois irmãos, como a gente já falou no início, que estão ali no período dos últimos dias, né, de guerra mundial. Então, a gente lá na perspectiva dos japoneses. É um jovem de 14 anos, cerca de 14 anos, cuidando da sua irmãzinha, cerca de 5 anos, e eles enfrentando ali, sabe, ao vivo, naquele momento, na vida real, os problemas que aparecem, não só questões como alimentação, né, abrigo, que são coisas muito importantes, como também das consequências que a gente já comentou, né, da guerra, cara. São duas crianças ali e o pau torando ali o tempo todo e tendo que cada dia, cada momento se virar para sobreviver, cara. Separados da mãe e com o pai, sem dar notícias desde que foi comprar cigarro, na verdade foi convocado para a guerra, Seita é obrigado a cuidar da sua irmã sozinho, praticamente. E aí a gente pode perceber desde o início que, apesar de ser um adolescente, ele cuida muito bem dela, ele é bem atencioso e sempre busca fazê-la se sentir melhor e tratá-la bem, apesar das circunstâncias. Outra coisa que nós podemos perceber também é o quão difícil vai se tornando a realidade dos dois, já que eles precisam lidar, né, com a miséria e com a indiferença dos adultos, além de ter que lidar também diretamente com as consequências da guerra, né? O ambiente caótico que eles estão vivendo para poderem sair vivos. Só essa parte que falamos até agora, lembrando que essa é a parte que estamos falando sem spoiler, você já fica assim, né? Que é um filme que é cheio de surpresas. E várias cenas, vários momentos que vão fazer você refletir sobre a conduta deles, a conduta dos adultos ao redor, né? A realidade que eles estão inseridos. Então, terão também muitas questões no filme quanto a surpresas, como, por exemplo, será que vai terminar um final feliz ou não? Será que durante essa trajetória toda alguém morre? Como é que eles lidam com a situação, né? Então, cara, com certeza vai ser um filme que você vai gostar muito, né? Vai gostar muito de assistir, a gente recomenda bastante, tá? Uma coisa é certa, até o último segundo do filme pode te fazer se emocionar. Nós indicamos esse filme, vai lá e assista. E atenção, agora a gente vai para nossa parte da análise com spoilers. Então, se você não assistiu o filme, assista e volte aqui para assistir nossa análise. E antes de irmos para a prática dos spoilers, né, que assusta muita gente que não assistiu ainda o filme,
não esqueça do quê? Vai tentar acertar. Isso aí. Não esqueça do like. Aí tá começando agora. Você quer assistir esse filme e não deixar o like? Aí você me quebra. Aí você me quebra aí. Então você vai ter que deixar o seu like, por favor, né? Se tá gostando, você dá um trabalho pra fazer. Um dia a gente vai contar como dá trabalho pra fazer. Primeiro. Ativa o sininho, compartilha com outras pessoas que também gostam de animes e vamos seguir em frente. Agora que nós estamos na parte com spoilers, é impossível não falar da icônica frase do Seita logo no início do filme, a primeira cena, que já é um baita de um spoiler. 昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。 E o filme ele é construído de tal maneira que, mesmo nós já sabendo qual é o final do filme, porque a gente já sabe que ele morre, ou então imaginando, né, o que acontece, a gente ainda assim é levado a se apegar aos personagens e a esperar que no final tenha algum desfecho melhor para eles. Apesar do roteiro já nos dar esse spoiler no início. E quando o Seita está jogado na estação de metrô para morrer como um mendigo, com algumas pessoas passando por ele, chamando de vagabundo ou apenas sentindo o nojo dele, ele não está sozinho. Há outros garotos que, assim como ele, também estão largados naquela realidade para morrer. Agora a pergunta que fica é: por que não nos importamos com esses outros garotos, assim como nos importamos com o Seita? E por a gente não conhecer, né, a história dos outros garotos, a gente acaba não ligando muito, né? Isso acontece, inclusive, é uma coisa pra gente pensar já, na nossa vida. Quantas pessoas passam por nós, pessoas em situação de miséria, e às vezes pedintes, né? E a gente simplesmente trata como um número, assim, algo sem muita importância, ou a gente não conhecia as histórias. Olha só, vamos fazer esse exercício. A gente já viu esse filme e vamos linkar com a realidade, né? A gente consegue sentir a dor de Seita porque a gente acompanhou a história dele e viu tanta coisa que ele, sua irmã, né, a história toda nos passa, né? E aí as pessoas, como o Rafael já falou, vão passando lá por eles que não conhecem essa história, como a gente conhece, e o chama de quê? De vagabundo. Não é assim que a gente faz na nossa realidade? Pessoas que nós não conhecemos nada da história, vai passando pela gente e a gente despreza e trata como alguém sem importância, sem valor. E até, tanto que esse filme, a gente só vai entender o real peso dessa primeira cena depois que a gente acompanha toda a história do Seita e da sua irmã. Então, se você for assistir o filme pela segunda vez, provavelmente ele vai ser ainda mais triste do que a primeira, porque você já conhece toda a história. Como será que é a história dos outros garotos que estavam lá, né? naquela estação com o Seita? A gente acompanhou a dele, a do Seita. Mas e dos outros garotos? O que será que eles passaram? Qual será a história por trás de cada rosto ali sentado? E nessa desumanização das pessoas que estão em estado de miséria, a gente vê ali o guarda, né, do metrô, que no final da cena ele vê que Seita morreu, ele contesta isso e ele fala simplesmente mais um, né? A desumanização. Essa mesma desumanização que também na Segunda Guerra Mundial a gente vê ali na questão dos que retratavam os judeus como se fossem monstros, a fim de descaracterizar eles como humanos e fazer todas as atrocidades que nós já conhecemos da história. Continuando nesse ponto, vocês já ouviram falar da atitude blasé? É uma expressão, um termo criado por um sociólogo, né? O George Simmel. E agora, o que acontece nessa atitude blasé? Muitas coisas do nosso cotidiano, por a gente já estar, digamos que, acostumados, e coisas que deveríamos sim dar importância, a gente trata como algo banal. Como, por exemplo, os soldados, os guardas ali estavam tratando aqueles garotos, né, na estação. Então, esse termo seria algo que a gente deveria sim dar atenção, que a gente deveria ter sim empatia, só que por a gente já estar cauterizado, acostumado, a gente acaba só fingindo que não existe, né? Ah, não existe isso, não preciso fazer nada e continua a nossa vida sem parar para refletir nessas coisas. E ainda sobre a falta de empatia, é interessante a gente notar também sobre o valor dos objetos, o valor das coisas materiais
E até mesmo o nosso bem mais precioso pode não ter significado nenhum para outra pessoa. E a gente vê isso na cena que o guarda encontra a latinha, né, de balinhas que ele dava para sua irmã Setsuko. A gente descobre no final do filme que não era só uma latinha de balinhas, né, mas ali tava o resto das cinzas da sua irmã, que era a única lembrança que ele tinha dela. Só que pro guarda isso não tinha valor nenhum, porque ele não conhecia a história. E no final, um dos guardas, né, diz, não importa, não importa o que é isso, apenas joga fora. Pro outro guarda, né, que acaba jogando fora a lata de balinhas, que era o bem mais precioso naquele momento do Seita, antes da sua morte. Aí a gente pode também citar outros exemplos, né, que acontecem no filme. O da tia, quando ela vai ali usando os garotos até onde dá, sem estar nem aí. Tipo, pega a roupa ali da mãe, as roupas, né, que eram da mãe, e faz ali a cabeça dos garotos. Não, ela iria gostar de vocês fazendo isso, né? E fazem os garotos vender ali as recordações, as coisas que eles tinham, né, dos parentes, né, do caso da mãe, só para benefício da própria tia, porque ela não tava nem aí para ele, né, do que eles iam acontecer, sentir, né. Tem até uma cena que, inclusive, a irmã parece chorando bastante, né, por conta da tia levando as coisas assim para vender, e a irmã chorando, não, isso aqui é da minha mãe, ela vai precisar, e a tia nem aí, né. E fora essa cena, a gente poderia citar a cena ali do fazendeiro. Teve uma hora que Seita acaba roubando, né, furtando para alimentar a irmã. Aí o fazendeiro não ligando pro que está acontecendo, a situação da guerra, a irmã lá morrendo, o menino com fome, taca pau mesmo no menino, não quer nem saber, leva para a polícia. Tem a cena ali também dos garotos que acabam invadindo o acampamento dele, a proteção deles. Como é que é o nome? O bunker. E aí acaba quebrando tudo lá, sem estar nem aí porque que era aquilo, qual o valor que tinha. Tem a cena ali do médico que vai diagnosticar a menina que estava com subnutrição, né? Desnutrição. E acaba só, sabe, o que acontece na nossa realidade? Ah, e aí, o que tu tem? Ah, e a pessoa fala um monte de coisa triste que ela tá passando e sentindo aí. Ah, é? Então tá bom. Então toma isso aqui e vai. E, poxa, tá entendendo? À primeira vista, quando assistimos o filme, né? Inclusive, eu vou tirar por mim, vou falar experiência real aqui. A gente vê que o Seita parece não sentir muito, né, o impacto ali da morte da mãe dele, né? Eu olhei as minhas primeiras experiências ali do filme, né? Lidando bem até demais para um adolescente ali de por volta dos seus 14 anos. Será que esse menino é adotado, né? Nem chorou pela mãe, tipo, o cara tá muito bem para quem acabou de perder a mãe e tá na guerra ali e as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas a realidade é que ele nem teve tempo para fazer isso, já que ele estava numa situação em que ele era obrigado a ser forte. Porque além de garantir a própria sobrevivência, ele ainda tinha que garantir a sobrevivência da irmã. E como eu já falei anteriormente, a gente vai explorar isso mais no último ponto, ele sempre tenta distraí-la, fazê-la se sentir bem e acaba poupando ela até de alguns sofrimentos. Inclusive a gente pode constatar nas próprias cenas que o filme vai nos apresentar, né? Você se lembra daquela que eles estavam na praia? Tem um momento ali que o irmão começa a nadar, né? Ele para e ele começa a lembrar das experiências, né, que eles tinham em família, momentos ali de lazer, de praia. E quando ele começa a se envolver mais nesses pensamentos, lembrar mais, a sirene do bombardeio toca. E o que ele tem que fazer? Não dá tempo de ficar pensando, ele tem que correr, puxar a irmã, sair daquela zona e procurar um local de proteção. E seguidamente a essa cena, enquanto eles estão correndo para se proteger, Seita, ele vê uma mãe e uma filha, né? Conversando ali enquanto ele estava passando, correndo com a irmã, né? Ele dá uma parada assim, ele olha, mãe e filha conversando. Poxa, como é que você tá? Ah, minha filha, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? E a filha ali interagindo com a mãe. E quando ele tá de novo, olhando aquela cena, se envolvendo, a irmã fala o quê? Ele tá com fome. E não dá tempo de ele parar para pensar nessas coisas. Ele tem que, de novo, ali, cuidar da irmã dele. O ápice pro Seita é quando nós temos a cena do bunker, né? Que após uma noite à luz dos vagalumes, no dia seguinte, a Setsuko encontra todos os vagalumes mortos e ela, muito triste, cava um túmulo para eles, né? Logo, túmulo dos vagalumes. Mas enfim.
E ao ser questionada pelo irmão, o que ela está fazendo, ela responde: estou cavando um túmulo para eles. A mamãe também está num túmulo. E aí, nessa cena, a gente revela pra gente também que ela já sabia sobre a morte da mãe, que a tia tinha contado para ela. E é só a partir desse momento que o Seita se permite chorar pela primeira vez. Mais um ponto aqui pra gente pensar, né? A gente refletir. Há tempo pra tudo nessa terra, né? E é bom que se tenha tempo pra tudo, pra todo o propósito debaixo do céu. Agora, o que acontece? Quando pulamos, ó, faça a reflexão aí. Como é que você... Bora ver. E qual é a conclusão que a gente chega? Quando a gente pula fases que nós devemos ter na nossa vida, seja num relacionamento com outra pessoa, né? Você é afobado demais, eu sou afobado demais. Então, eu sei do que eu tô falando. Eu sou calmo demais. E olha aí, questão de trabalho, né? Qualquer área da nossa vida. A gente pula a fase, adianta muita coisa, dá capim na palheta, não dá? Agora, nessa parte também do luto, é a mesma coisa. Quando a gente reprime, quando a gente não tem um momento ali, né, para chorar pela pessoa, para extravasar, uma coisa muito boa que acontece, a gente jogar tudo que tá dentro da gente, né? Passar ali o tempo que for necessário, o tempo do luto. Isso pode acabar refletindo nas nossas interações com outra pessoa, de repente ficar mordido, né, irritado com mais facilidade. Pode prejudicar nossas relações no trabalho, de brigar com o chefe, ou não atender muito bem os clientes, dependendo do que a gente for trabalhar, com quem a gente trabalha, né? As questões também de relacionamento mesmo com uma pessoa, né? A gente não lidar muito bem com essas questões por conta de algo interno que ainda não está 100% resolvido. A gente pode até dizer, né? Tô bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando na verdade não tá. Então é importante a gente não pular etapas e passar por cada uma delas. Isso sem falar que pode acarretar, né, em sintomas de depressão, ansiedade, transtornos e várias outras questões. Então, se você está passando por isso, peça ajuda. E aí fica a questão também. Mas estou em questão da situação de guerra. Como é que fica nessa parte? Para, não para? Ó, pra você pensar aí. O que você faria? A verdade mais triste desse filme, e talvez para alguns polêmica, não sei se todo mundo concorda com isso, é de que o próprio orgulho do Seita acabou com a vida dele e da sua irmã. Sim. Existem muitas cenas, né, que vão mostrar isso em algum grau. Por exemplo, a gente sempre tá vendo ele protegendo a irmã de alguma coisa. Mesmo quando a mãe tava naquele estado, antes de morrer, quando ela tava no hospital ali, muito debilitada, Seita, ele evita que a irmã tenha contato, que a irmã veja a mãe naquela situação. Depois que a mãe morre, ele não conta para a irmã também sobre isso. E quando eles estão na praia, você lembra da cena da praia que a gente já falou? Tem um corpo, né, estirado ali no chão, quando ela vai passeando ali na praia, e na verdade correndo, eles estão brincando, né, de pega-pega. E aí ela vê um corpo, e aí ele tira ela para que ela não veja aquela situação. Então ele sempre está ali evitando que a irmã veja qualquer coisa que a irmã realmente lide com a realidade, acabe absorvendo qualquer coisa desse tipo. E apesar dele dar o seu melhor em sempre poupar a irmã desses sofrimentos, ele ainda é um adolescente com suas limitações e com as suas dificuldades. E com certeza uma dessas limitações é o orgulho, e várias cenas do filme vão nos mostrar a questão do orgulho. E mostram também como Seita, ele tinha aquela visão ainda de um jovem que tinha o seu patriotismo japonês, e tinha a figura do pai como uma figura forte. Tem a cena que ele fala, né? Ah, o papai vai pegar eles. E também na cena que eles estão lá com os vagalumes, né? Na noite que eles passam com os vagalumes, que ele sonha com os grandes navios, com as batalhas que o pai luta, e até mesmo na cena que ele choca com a realidade de que o Império Japonês perdeu e de que o seu pai está morto, e ele não sabe lidar muito bem com isso. Acredito que a virada de chave vai acontecer naquela cena, na verdade, é uma preparação, né? Primeiro ele tá lá com o fazendeiro, né? Fazendeiro na plantação ali de arroz, ali na safra, e quando acaba, né? Essa safra, o fazendeiro dá um conselho para ele. それやったらやっぱりあの家を貸してもろた方がええし、今は何でもかんでも配給やし、隣組に入っとらんと暮らしてはいけん。なあ、よう謝ってあそこへ置いてもらえ。Seita, a gente vai vendo que, na verdade, ele ouviu o conselho, né? Mas a gente já vai sabendo, né? Assistindo o filme,
que ele escolhe outra coisa. Poxa, a gente viu a situação, como a tia tratava eles, toda aquela coisa. E aí, como é que fica, né? Volta para casa da tia, abre mão do orgulho, se permite um certo nível de humilhação e sofrimento ali, porém, nada comparado a eles estarem sozinhos e podendo até mesmo escapar da morte, né? Estarem vivos. E aí o que acontece? Tá ali a cena do avião passando e atirando, né? E Seita pula, se joga para escapar das balas, ele para ali numa plantação, né? Ele olha aquilo e naquele momento, exatamente naquele momento, ele toma uma decisão de, ao invés de voltar para casa da tia, começar a furtar. Parece que naquele momento ele se depara com a outra opção que ele tem. Ele percebe que ele tem a opção de roubar. E aí ele tem uma escolha, né? Ou começo a roubar, ou eu volto para casa da minha tia, engulo meu orgulho, que foi o conselho que o senhor falou. Ou escuto o conselho dele e volto, ou começo a roubar. E a gente já sabe qual o caminho que ele escolheu trilhar. E após esse ponto de virada, nós passamos a ter um Seita que começa a roubar, se aproveita dos bombardeios para entrar nas casas que estão sem ninguém e pegar qualquer alimento ou qualquer coisa que posteriormente possa ser trocado por alguma comida. E o mais triste dessa parte, assim, que o filme pega assim, enfia a faca e ainda mexe, que é para doer mais, é que nesse momento a única coisa que a Setsuko queria, o bem mais precioso que ela desejava, era a presença do irmão. E ela, mesmo doente, era obrigada a passar todo esse tempo sozinha no abrigo, sem ter o que ela mais precisava, que era a presença dele. E aí vamos acompanhando, né? Vai ter uma cena que mostra ela brincando ali no abrigo, né, deles, e ficando cada vez mais fraca com o passar do tempo. Até que numa cena realmente, cara, que mexeu o coração. A gente falou pra você que era um filme que ia fazer chorar, que faz chorar. Ela tá ali nos seus últimos segundos de vida, muito, muito, muito fraca. Com, mesmo o Setsu tendo conseguido comida, tava ali. Eu já tava delirando, né? Já tava delirando. A gente vê a cena ali dela falando de uma comida que tinha preparado pra ele, né? Um bolinho, alguma coisa assim. E aí ele dá ali, acho que é uma melancia, né? Coloca uma melancia na mão dela. Só que ela sequer conseguiu comer aquela melancia. Olha só que coisa pesada. Ela morre com comida na mão, que ele tinha conseguido, mas aqui aquela altura do campeonato já não adiantou de nada, né? Caraca, ela morreu com comida na mão. Puxa vida. Sabe? E sim. E aí a gente volta naquela, né? Poxa, talvez se o irmão tivesse abandonado o orgulho e voltado para casa da tia, esse final, será que não seria diferente? E, mas aí ia ser muito difícil se adaptar. Inclusive a gente vê, né? Tem uma cena que a irmã fala que, eu não gosto de morar com a tia. Mas também tem uma cena que ela fala que não gostava de morar em abrigos e se adaptou. Conseguiu se adaptar. O filme nos mostra, né? Ela até bem empolgada, né? Aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser o quarto. Então, nós, como seres humanos, temos essa capacidade de nos adaptar mesmo a situações que a gente nem gosta. E tem muita coisa na nossa vida que, mesmo a gente não gostando, a gente precisa passar, né? Então fica aí essa reflexão. Reflexão. Isso nos mostra também algo que a gente pode tirar, que como uma falha do nosso caráter pode ferir a pessoa que a gente mais ama, né? Que é a questão do orgulho do Seita. E também como uma atitude que a gente vê como uma atitude boa, uma atitude nobre, como a atitude dele de poupar ela dos sofrimentos, e isso inclui poupar ela do sofrimento de voltar a morar com a tia, pode levar a fins catastróficos, como levou, né? E foi essa mistura dessas duas coisas, do orgulho do Seita e da tentativa dele de poupar ela dos problemas e das situações que às vezes até ela precisasse passar, mesmo ela ainda sendo uma criança, que acabou com a vida tão prematura dessas duas crianças. Caraca. Por isso... Eita. Por isso é todo, chicos. Chegamos vivos ao final dessa análise. E por hoje é isso, pessoal, tá? Se de repente teve alguma cena, algo que a gente deixou de comentar, por favor, comente aqui embaixo, né?
se você gostou do filme, o que você achou desse vídeo. Não esqueça de interagir com a gente, que é muito importante, ainda mais nesse início, né? Saber como a gente pode trabalhar melhor para fornecer sempre o melhor para os filmes. E é isso aí, não esqueçam de curtir o vídeo, comentem se vocês têm alguma sugestão pra gente, se inscrevam, compartilhem com outras pessoas que gostam do assunto, porque esse é só o primeiro de muitos vídeos que vamos fazer. E até a próxima.